momento. E qual é o assunto que eu tenho para falar? Qual é o assunto? Louvado seja Deus. O assunto que eu vou falar é que o Senhor, ele se importa com a nossa vida e que o Senhor Jesus Cristo, ele deseja, vamos dizer assim, fazer o melhor na nossa vida e nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor deseja de nós. Glória a Deus. E para começar, eu quero ler aqui a palavra de Deus num texto bíblico que eu gosto muito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Glória a Deus, que diz assim: Louvado seja o nome do Senhor. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, glória a Deus, a palavra, a lei da boca do Senhor e põe as palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Glória a Deus. Versículo 26. Porque assim te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a ele e ele ouvirá e pagarás os teus votos. Glória a Deus. Aqui no livro de Jó e aqui em Provérbios capítulo 26, versículo 2, que diz assim: Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não virá. É o que está escrito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar da estabilidade do mundo, apesar de como o globo terra se encontra, doenças que têm assolado esse mundo e tantos problemas, contudo, ainda assim, o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas e deseja nos abençoar. Louvado seja Deus. Não é do prazer do Senhor que ninguém se perca. E o Senhor não gosta de afligir o seu povo. Contudo, ele aflige. Contudo, nós passamos pelo juízo de Deus devido aos nossos próprios pecados. Mas o Senhor, apesar de tudo e apesar de sermos, vamos dizer assim, temos a natureza pecaminosa por natureza, o Senhor, ele nos ensina a como nos aproximarmos dele, ele faz promessas para nós. E outra coisa, ele também nos ensina, louvado seja Deus, como a maldição, o mal pode sair da vida de uma pessoa. Às vezes, em nossa vida está uma coisa assim difícil, uma coisa terrível. A pessoa diz assim, eu já fiz tudo que eu podia fazer e as coisas para mim não andam, as coisas para mim não melhoram, as coisas para mim é de mal a pior. Bom, nós temos que observar alguns preceitos da palavra de Deus e aplicarmos em nossa vida e observarmos se estamos praticando. Então, foi dito a Jó, apega-te ao Senhor e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Quer dizer, o primeiro requisito, se eu quero que a bênção de Deus venha na minha vida, se eu quero que minha vida mude para melhor, se eu quero ter paz na minha alma, eu preciso me apegar a Deus, porque a Bíblia diz, João 15, versículo 5, que sem ele nada eu posso fazer. Então, esse é um pré-requisito inicial e é imprescindível. Ou seja, é mais do que necessário que eu venha me apegar ao Senhor, me unir a Ele, estar ligado a Ele em toda a minha vida e não clamar por Ele somente na hora que eu preciso, somente na hora que estou em perigo, somente na hora qual vem a dor assola a minha vida. Então, esse é um pré-requisito. E no texto de Jó, o qual nós lemos, diz que se nós nos apegarmos ao Senhor, se nós praticarmos o bem, louvado seja Deus, se nós, glória a Deus, afastarmos o mal, a iniquidade da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, como também se nós aplicarmos o nosso intelecto, o nosso coração, o nosso entendimento para observar a palavra dele, para seguir,
Louvado seja Deus. Então, isso já é um ótimo início para uma mudança na minha vida, não importando o teor da causa a qual me aflige. Ou seja, o que eu quero dizer é que para o Senhor não existe nenhum impossível, para o Senhor Jesus Cristo não existe nenhuma causa que não possa ser resolvida. Glória a Deus. No Senhor Jesus Cristo nós podemos ter uma vida melhor. Glória a Deus, ele disse, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Nós podemos receber alívio para a nossa alma, podemos. Nós podemos receber paz, podemos. Mateus 11, 28 ao 30 diz, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, disse o Senhor Jesus. Por quê? Porque o jugo do Senhor Jesus é como se fosse assim, uma vida, vamos dizer, um tanto penosa para alguns. Louvado seja Deus, assim, viver a presença de Deus e procurar praticar a sua palavra. Não é fácil para nenhuma natureza humana, mas ainda assim o Senhor diz que se considera-se como um jugo, porque o Senhor é exigente, ainda assim é melhor do que o fardo desse mundo, do que o fardo proveniente, oriundo dos próprios pecados. Então, quer dizer, o Senhor nos promete alívio, o Senhor nos promete paz. O Senhor tem poder para mudar a nossa vida? Sim. E radicalmente, se Ele quiser, e completamente, melhorar a nossa vida também tem, nos curar também tem. Porque vamos lembrar aqui do que o Senhor fez na vida do próprio Jó, 42, versículo 10 de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a ele em dobro de tudo quanto antes possuía. Quer dizer, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. O Senhor também tirou Jeremias do poço. Louvado seja Deus, o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. O Senhor que fez mal, louvado seja Deus. Ou seja, Ele priva a pessoa, Ele faz a pessoa sobreviver, Ele abençoa a pessoa quando Ele tem propósito na vida desta pessoa, é principalmente quando esta pessoa vem para a presença dEle, que é isso que Ele quer de nós. Então o Senhor promete para nós companhia, sim. Não é porque nós não temos noção da distância geográfica onde fica o próprio Deus. Ele diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Mas ainda assim, Ele promete, Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Salmo 34, versículo 18 diz assim, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, os contritos de espírito. Quer dizer, o Senhor, Ele deseja abençoar a nós porque nós somos feitura dEle, como diz Efésios, capítulo 2, versículo 10. Somos feitura dEle, criados para as boas obras. E outra coisa, Romanos 5, 8, o Senhor nos prova o amor dele para conosco, louvado seja Deus, porque ele morreu por nós, ainda quando éramos pecadores, muito antes até de nós viéssemos à existência. Glória a Deus, o Senhor já tinha morrido por nós, para que nos desse uma oportunidade, um livre acesso de nos aproximarmos dele, em crer nele, em fé, louvado seja Deus, em ousadia, em intrepidez, e também arrependimento e contrição dos nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor. E é como diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, se eu não me engano, diz assim, todo aquele que o Pai me envia, disse o Senhor Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, para todas as nossas causas e situações, o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja nos dar uma vida melhor. Agora o seguinte, nós temos que entender também, que é o assunto que eu vou entrar, que além de obedecermos ao Senhor e buscarmos a presença dEle, é necessário nós observarmos algumas questões que muitas vezes atrapalham a nossa vida com Deus. Como nós lemos aqui no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz que, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, às vezes, nós temos que observar, além, se estamos nos apegando ao Senhor, se estamos seguindo os seus preceitos, aquilo que estamos aprendendo, se nós estamos agradando a Deus, por quê? Porque, do contrário dessas coisas, se abre um grande espaço, uma grande brecha para a maldição, para que o mal ele entre na vida da pessoa e a pessoa muitas vezes não sabe.
A pessoa diz assim, mas eu não faço mal a ninguém, eu procuro andar corretamente, por que minha vida não muda? É uma situação difícil, eu não tenho paz na minha vida, na minha casa, os negócios não andam, é uma tristeza, meu casamento é de mal a pior, a minha vida é de mal a pior, meus filhos estão nessa situação, nessa vida. O que é que está faltando na minha vida? Louvado seja Deus. E eu vou te dizer, está faltando você, nós, termos uma proximidade, um compromisso maior com o Senhor, não só como quando precisa, mas sempre, assiduamente, porque é o Senhor que tem o poder de repreender a maldição, o mal e tudo que atrapalha a nossa vida. Essa é a questão. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos observar. Esse versículo aqui está falando de uma palavra muito forte, de uma palavra assim que ela é terrível de se ouvir, chamada maldição. E o que é maldição? Esse termo maldição significa o quê? Significa mau presságio, como falam, argouro. Significa o quê também? Significa aquilo que é contrário a bênçãos. Significa o quê? Castigos, maledicências, problemas das mais piores espécies. Do latim madectione, que quer dizer tudo isso. Então, quer dizer, muitas vezes existem maldição na vida das pessoas? Existe. Quando é que eu posso detectar uma maldição? Para começar. Bom, para começar, se você vê que tenta de tudo e sua vida não vai para frente, seu casamento não melhora, seus filhos, digamos, de mal a pior, em cada um num caminho que só Jesus sabe. Se você olha para a sua vida e não tem paz, e é angústia, e tem perturbação, e tem pesadelo, às vezes vê vulto, às vezes ouve vozes, às vezes, vamos dizer assim, nada dá certo na sua vida, e você já tentou o seu meio e nada dá certo, pode ter certeza de que existe um mal espiritual, o qual o Senhor Jesus Cristo ele tem poder de remover, mas que nós também temos a nossa cota de responsabilidade, que se chama obediência ao Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu acabei de cantar aqui, louvar um dos hinos que o Senhor me deu. E lá está escrito, bênçãos ao decorrer da obediência e maldições ao decorrer da desobediência ao Senhor. E a maldição, a lista, ela é extensa, e é problemas, e é enfermidades, e é tudo mais. E é a terra negar o sustento, e é tanta coisa ali que tem. Por quê? Porque simplesmente uma coisa que o Senhor se irrita muito, o Criador, é justamente a maior das suas criações, que somos nós humanos, ignorarmos a presença dele. O buscarmos esporadicamente, dizer que cremos nele e que ele está em nosso coração, mas não fazemos nada que agrade a ele, não observamos a sua palavra, não observamos o que ele nos pede, ignoramos muitas vezes. Então, quer dizer, nós recebemos as consequências dos nossos próprios atos e muitos nem sabem a raiz do porquê está sofrendo. E esta é uma questão. Então, o texto bíblico diz, como um pássaro a vaguear, ou seja, o passarinho, ele vai voando, glória a Deus, aquela criaturinha tão linda que o Senhor fez. E a Bíblia diz que vai voando a andorinha. Para quê? Para procurar um lugar para fazer um ninho. Aí o Senhor compara, diz assim, a maldição. E a maldição, ela só encontra pouso se ela achar lugar. Se ela achar um espaço, se ela achar uma brecha. Mas aqui diz, se não achar uma brecha, aí não tem como vir, não virá. Então, vamos entender uma coisa. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse em sua palavra assim, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, em vida humana, ele veio, ele, louvado seja Deus, glória a Deus, ele renunciou a si mesmo, seu posto, glória a Deus, de esplendor e de glória, veio a essa terra, ensinou, e isso é uma palavra dele que é
a palavra do Senhor perdura por todos os tempos e que é para nós, para todas as épocas. A palavra de Deus, ela tem relevância sobre todos os povos. É a vontade expressa do Criador. Então, quer dizer, quando ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque ele estava já, desde já, mostrando que o ser humano também precisa de libertação. Que o ser humano precisa conhecer aquilo que pode libertar a sua alma, aquilo que pode libertar a sua vida, e que a falta de libertação e que a maldição é uma das coisas que atrapalham a nossa vida em geral e a nossa vida com Deus, e muitas vezes não entendemos, não estamos observando e não compreendemos. Aí as pessoas põem culpa em situações que fez, põem culpa em pessoas. Se não fosse ele, a minha vida era diferente. Se não fosse ela, a minha vida era diferente. E nós não temos que olhar para esses termos, nós temos que olhar para o que diz a palavra de Deus, porque ela é a indicação correta para a nossa vida, sem sombra de dúvida, sem resquício de dúvida, e que pode nos orientar e assim alcançarmos a vitória. Então, quando o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que justamente precisamos, caso a nossa vida esteja sendo assim afligida por maldições, por obras malignas, vamos dizer assim, muitas vezes somos assolados pelo juízo de Deus. E Deus é amor? Mas ele também se ira. Mas o Senhor, ele é justiça? E a justiça dele, às vezes, é como diz, é fogo consumidor e também é muito misericordiosa. Então, vamos entender aqui um pouco. As coisas que podem atrapalhar a minha vida, maldição. Agora, o que é que me traz maldição? Essa é a questão. Para começar, o que me traz maldição é se eu deliberadamente, conscientemente, ignorar a presença do Criador, buscar criaturas e outros meios, então isso já começa, é uma grande brecha para a maldição. O que é que traz maldição para a minha vida? É eu ignorar os preceitos de Deus. A Bíblia diz uma coisa e eu digo, não, eu não me agrado disso, eu vou fazer como eu quiser. A pessoa faz, mas não terá uma excelente colheita. É assim. Então, o que nos traz a maldição? Vamos entender alguns pontos que traz a maldição para a nossa vida. Primeiro, pecado não confessado, por exemplo. Todos pecam, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se assim não vier para o Criador. Foi por isso que o Senhor, ele se esvaziou de si mesmo, como diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, esvaziou-se de si mesmo, veio a esta terra, submeteu-se a tomar a forma humana, a sofrer com os humanos, a ensinar, louvado seja Deus. Para quê? Para que através da sua obra remidora, do seu sacrifício de cruz, nós pudéssemos ser redimidos e abençoados. Então, para começar, pecado não confessado. Glória a Deus. Aí alguém pode dizer, eu preciso confessar o meu pecado a alguma autoridade religiosa para que ele me perdoe? Bom, em primeiro lugar, é necessário confessarmos as nossas falhas e culpas ao Senhor, porque nenhuma autoridade religiosa constituída na terra tem esta autoridade para perdoar pecados de ninguém. Então, é confessar ao Senhor. Agora a Bíblia diz, confessar as vossas culpas uns aos outros, alguém de confiança que queira se abrir, para que um venha orar pelos outros. Essa é a questão. Porque nós humanos precisamos de humanos. Então nós conversamos com alguém de confiança, uma coisa, uma situação, para quê? Para recebermos um conselho, um alívio. Agora, acerca do teor de perdoar pecados, só existe um que é o próprio Criador, é o próprio Senhor. Então, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, diz assim, aquele que encobre, ou seja, que guarda, que camufla, que maqueia, que omite, que esconde, que ignora o seu pecado, ele nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha dois termos, confessar ao Senhor e deixar, abandonar. Não querer mais saber,
não errar na mesma tecla de novo, não errar no mesmo ponto novamente. Confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Esse é o primeiro ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Outra causa que pode trazer maldição e atrapalhar a nossa vida, a falta de perdão. A falta de perdão pode trazer maldição para a nossa vida? Pode. Para começar, traz a raiz de amargura. Para começar, a Bíblia diz que a pessoa que não perdoa é entregue aos verdurgos. E o que é os verdurgos? Do grego quer dizer atormentadores, ou seja, tudo atormenta a pessoa. A pessoa que não perdoa sempre se lembra do ofensor, sempre se lembra naquilo que foi ofendido. Sempre se lembra, se torna escravo da própria ira, martirizada pela própria ira, pela própria angústia, pela própria amargura, quem não perdoa. E por que é uma maldição? Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que aquele que não perdoa é vencido por Satanás. E o que é que Satanás faz? Ele mata, ele rouba e ele destrói. Glória a Deus. Então, imagine aí, digamos que alguém resolve, digamos que um cônjuge pecou contra você, adulterou, vamos dizer assim, e você está com essa pessoa, então não deve estar e fazer do casamento um tédio e nunca perdoar. Deve estar e perdoar, para que a vida continue, a vida prossiga. Então, por quê? Porque aquele que guarda, aquele que conserva o ódio, o direito de razão, e não transfere para Deus, para o próprio Senhor, então acaba sendo vencido por Satanás. E é como diz lá no livro de Hebreus, que sem santificação e sem estar em paz com todos, não verá o Senhor. Então, por isso que é uma gravidade muito grande este ponto. Ah, mas é tão difícil, eu concordo. Mas acontece que o Senhor, ele não exigiria uma coisa de nós que fosse impossível para nós fazermos. Agora, o que nos torna cada vez mais impossível uma coisa nós executarmos é justamente nós abrirmos ou não o coração para a questão. Esse é o ponto. Se abrirmos o coração e pedirmos ao Senhor para nos capacitar no que nós não podemos fazer, então o Senhor vai nos capacitar. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá graça, Ele nos dá suporte. Ele nos dá uma capacidade extra. Louvado seja Deus. É por isso que o Espírito Santo, Ele provém para nós o que? O fruto. As pessoas falam frutos. Eu falo fruto porque está no singular e não no plural. O fruto e que traz suas virtudes. E o fruto é o amor. Aí depois vem a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. E contra essas coisas não há lei. Então quer dizer, aquele que deseja ser liberto na sua alma, por exemplo, de um rancor, de uma mágoa, e para que isso não estrague mais a vida, para que isso não lhe sucumba mais, para que isso torne sua vida um dissabor, então é pedir ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo, para lhe ajudar nesta questão. E observando também, louvado seja Deus, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que lá no livro de Lucas, somente Lucas registrou esse ponto. Louvado seja Deus, se eu não me engano é capítulo 22, vou até olhar aqui, que diz que na hora que o Senhor Jesus estava sendo crucificado, somente Lucas é que registra assim, ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aí você diz assim, mas os soldados sabiam o que estavam fazendo, é verdade? Eles eram conscientes dos seus atos, eram. Mas acontece que eles não eram conscientes das consequências dos atos deles para com o Senhor Jesus. Essa é a questão. Então o Senhor, por nos amar tanto, e amar até mesmo os seus algozes, ele disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, como quem diz assim, ó Senhor, eles não têm nem noção do que vem para eles nem sabem o que há de vir para eles. Essa foi uma petição do Senhor Jesus, louvado seja Deus, em sua morte de cruz. Então quer dizer, se nós, glória a Deus, qual é o nosso maior exemplo para nós seguirmos, para nós nos espelharmos na vida? É o exemplo do próprio Senhor Jesus em figura humana aqui na terra.
E ele disse, Paulo disse assim, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, essa é uma forma de eu, louvado seja Deus, seguir a vontade de Deus e fazer o que é certo, o que é viável, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Esta é a vontade de Deus. O que mais nos afasta do Senhor? O que mais traz maldição, atrapalha a nossa vida? Andar no pecado. Romanos 3,14. Andar no pecado. Por quê? Porque a pessoa anda no pecado e ainda mais conscientemente, digamos, é uma das maiores desgraças, eu posso dizer, que o ser humano pode viver na vida. Por quê? Porque o pecado escraviza, porque o pecado nos aflige, porque o pecado, o salário é a morte, porque o pecado nos afasta de Deus, porque o pecado é justamente aquilo que o inimigo das nossas almas, Satanás, se alimenta. Porque o pecado, ele faz o quê? Ele destrói, ele arrasou tudo, ele acaba com a alegria, ele mata a pessoa espiritualmente. A Bíblia diz que aquele que peca violenta a sua própria alma. Então, quer dizer, só traz dissabor para a nossa vida. Aí você pode me perguntar, mas o ser humano não nasce com a natureza pecaminosa por natureza? Sim, é verdade. Mas acontece que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, procuramos nos desvencilhar do pecado, daquilo que nos liga a Satanás e ao pecado, e procuramos melhorar os nossos caminhos e as nossas ações para Deus, então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o pecado, a natureza pecaminosa, ela vai sendo mortificada. Ela não é aniquilada, mas ela é mortificada, ou seja, é um sacrifício, é uma luta constante entre a carne e o espírito. E outra coisa é porque a pessoa não vai estar mais num domínio do pecado e nem vai estar mais num domínio de Satanás. Essa é a questão. Então, louvado seja Deus, não, glória a Deus, não viver, como diz, andando no pecado. Ou seja, se eu sei que é pecado, o que é que eu vou fazer da minha vida? Pedir ao Senhor a força para deixar. Seja uma prática, seja o que for, que você sabe, tem noção que não é certo. Louvado seja Deus, o que é viável? Deixar. O que é viável? Abandonar. É como diz aqui na palavra de Deus, e que eu vou ler. Louvado seja Deus. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, para que possamos ter a alma liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 14. Louvado seja Deus, está escrito. Glória a Deus. Aqui diz assim, o versículo 11. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não é que ninguém é inútil. Somos feitura de Deus, criados para as boas obras. Efésios 2, versículo 10. Mas a pessoa, quando se entrega ao que é ruim, à dissolução, ao mal, à devassidão, aí ela se faz de inútil, porque as práticas as quais está seguindo não vai levá-la a bons resultados. Esta é a questão. Aí aqui diz, versículo 13, a garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente. Versículo 14, a boca cheia de maldição, de amargura, os pés ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Já pensou uma coisa tão terrível como essa? Uma vida terrível como essa aqui? Cheia de maldição, cheia de amargura, versículo 14, de Romanos capítulo 3. Então, quer dizer, é as consequências de quê? Da pessoa que está dominada pelo pecado. Da pessoa que não procura pelo Senhor. Então, aquele que assim está, é como diz Romanos 6, versículo 11, está mortos em delitos e em pecados.
Agora, os vivos para Deus estão em Jesus Cristo, ou seja, ninguém na vida pode, vamos dizer assim, estar na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, sem Ele, sem seguir a Ele, sem seguir os seus preceitos. É assim, versículo, glória a Deus, Romanos 6, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, quem vive uma vida pecaminosa está, vamos dizer assim, está vivendo para o pecado. Mas quem vive buscando ao Senhor as coisas de Deus, então está vivendo para Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 de Romanos 6 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por quê? O Senhor quer o coração só. Não. Esse é um pensamento humano, é uma filosofia humana, uma ideologia muito parcial e muito incompleta. O Senhor quer corpo, alma e espírito. Mas o que o Senhor quer com esse meu corpo que é mortal? A Bíblia diz que além de ser como um dos templos do Espírito Santo, o Senhor prepara para isto. Louvado seja Deus. O corpo mortal, ele pode se transformar num instrumento de pecado. E assim faz pecar a alma, essa é a questão. Então, por isso que o Senhor quer corpo, alma e espírito. Ou seja, louvado seja Deus, espírito. Nós somos tricotomistas, é assim, constituídos de corpo, alma e espírito. Ou seja, o Senhor quer todo o nosso ser, para Ele, louvado seja Deus. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que não estejais submissos a obedecer às concupiscências, nem apresentais os vossos corpos como membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e como vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu estou debaixo da graça. Aí tem gente que entende que a graça, a liberdade que traz a graça é a libertinagem. Uma coisa é a alma livre, outra coisa é a libertinagem para viver na devassidão deliberadamente. Aí é outra coisa, totalmente diferente. Então vocês acabaram de ler aqui, vou ler até de novo. Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja Deus. Aí aqui diz, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Então quer dizer, louvado seja Deus, estamos no tempo da graça de Deus? Sim. E como é que é explicada a graça de Deus? Vou dizer, do favor imerecido, ou seja, de não sermos fulminados por qualquer coisa, de se estender a longanimidade do Senhor, Ele fica esperando por nós, para nós nos arrependermos, para nós virmos até Ele, para nós reconhecermos os nossos pecados, para nós abandonarmos, deixarmos, louvado seja Deus, para nós, glória a Deus, procurarmos a santificação, que é como eu disse assim, aqui, a santificação é sede, vai muito além do que vestes, porque ela vem de dentro para fora. Louvado seja Deus, as práticas, o interior. Louvado seja Deus, para quê? Para que o pecado não domine, porque se o pecado domina, aí Satanás domina junto. É assim que o Satanás ama o pecado, é dessa maneira. Então, louvado seja Deus. Essas coisas, se estamos dominados pelo pecado, então estamos debaixo do jugo de maldição. Agora, se nós fazemos por onde nos aproximarmos do Senhor, confessar os nossos pecados a Ele, abandonar, procurar fazer a vontade dele, então alcançamos misericórdia e não vivemos mais sobre o jugo do pecado. Ou seja, o pecado não vai ser em nós como a coleira. É assim que eu quero dizer, uma coleira onde o dono domina um cachorrinho, para onde ele vai, está ali sendo segurado com a coleira, é assim. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a natureza pecaminosa em nós estará sendo mortificada, é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que mais traz maldição para a vida da pessoa? Glória a Deus. A Bíblia diz, Provérbios 3:33, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoa. E Deus amaldiçoa também? Sim. Sim, as bênçãos se transformam em maldição. Por quê?
Quando nós não obedecemos a ele, fazemos pouco caso dele. Aí vem as maldições. Eu vou já ler para vocês aonde está escrito, Deuteronômio 28. Fala as bênçãos ao decorrer da obediência e as maldições ao decorrer da desobediência. E as maldições ali não é com Satanás na área, não. É o Senhor permitindo sobre aquele que ouve a palavra dele, que faz pouco caso, que quer viver a vida como quer, deliberada, que pode viver, pode. Mas não espere ter a bênção de Deus, porque o Senhor é amor e fogo consumidor, está escrito no Salmo 18. Louvado seja Deus. O Senhor diz assim, tem um versículo diz, com um homem bom, o Senhor se mostrará bom. Com aquele, louvado seja Deus, que procura ser puro, o Senhor é puro. Aí ele diz, mas com o perverso, Deus é pior do que ele, Deus é indomável, é assim. Não é que o Senhor vai tratar a ruindade, mas o Senhor vai ser implacável, terrível, é assim que está escrito. Então, louvado seja o nome do Senhor. O que mais traz maldição para nós? Se nós fizermos, até parece que não. E com todo respeito, louvado seja Deus, as religiões e aqueles que têm suas imagens. Mas eu quero dizer que se a pessoa verdadeiramente deseja agradar a Deus, Deuteronômio 27, versículo 15, diz assim, maldito é aquele que faz uma imagem de escultura e se prostra para adorar ela. É maldito, o Senhor está dizendo. Mas por quê? Porque o Senhor, ele não precisa de nenhuma figura representativa de imagem para se adorar a ele. Ele se irrita, ele não gosta, é ele que está dizendo sua palavra. Ele abomina, melhor dizendo, ele detesta. Essa é a questão. Mas imagine como é sábio aquele que faz, sábio não, que eu quero dizer esperto. Aquele que pega um pedaço de madeira, como está escrito, aí a parte melhor ele pega para fazer lenha, passar carne para ele, e ele é besta, e ele é bobo. E o outro pedaço ele faz o quê? Ele pega, faz um ser ali, esculpe ali como se fosse um Deus e mais se prostra. Mas que coisa! Louvado seja Deus, o Senhor diz, maldito é aquele que faz imagem de escultura e adora. Pronto, ele está dizendo que é maldito. Louvado seja o nome do Senhor aqui. Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura, de fundição. Abominação ao Senhor é, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido ou num lugar alto, num altar, ou seja lá onde for. E todo o povo diz, amém. Então, maldito, o Senhor odeia, detesta. Por quê? Porque imagem de escultura de maneira nenhuma representa o Criador. De maneira nenhuma representa o Criador. Então, a pessoa às vezes é boa, a pessoa às vezes procura se esforçar, a pessoa às vezes está ali se esforçando, mas não sabe o problema, o porquê da vida, o porquê da situação, o porquê de dificuldade, o porquê disso, o porquê daquilo. Ora, vamos observar nossas práticas diante do Senhor. Tem mais. Uma coisa que também traz maldição é difamar o próximo. A boca que difama o próximo, fala mal do próximo, que calunia o próximo, que argora contra o próximo, que é irada contra o próximo, que fala mal do próximo, traz maldição. A Bíblia diz que Deus destruirá. É assim, aquele que assim procede. Está aqui escrito, eu vou achar aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo, ele é poderoso. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Então o Senhor não se agrada daquele que abre a boca para difamar o próximo. Salmo 101, glória a Deus, versículo 5 está escrito. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei, o Senhor diz. Aquele que tem um olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Aí o Senhor diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá, diz o Senhor. Aí ele diz mais, versículo 7, o que usa de engano não ficará na minha casa. O que profere mentira não estará firme os meus olhos.
Aí ele diz, pela manhã destruirei os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então o Senhor está dizendo, pela manhã destruirei os ímpios da terra. E é só ler mais em Jeremias capítulo 29, onde o Senhor promete bênçãos para o povo cativo da Babilônia que desobedeceram a Deus e que não os ouviram de forma alguma. E mais na frente o Senhor diz a Jeremias, Jeremias, nem ore por esse povo que eu não vou ouvir não, que eles para mim são como figo podre, porque eu falei com eles, falei, e eles não deram ouvido, eles não quiseram. Então eles vão aí padecer e só vão libertar esse povo aí 70 anos depois, fique logo sabendo. Então quer dizer, vamos observar os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas práticas. Falar mal de alguém, então, a Bíblia não fala o nome fofoca, mas fala o nome mexerico. E esse nome é condizente, é a mesma coisa de fofoca, de falar mal, de difamar de alguém. E se a pessoa lá estiver errada, ora? E quem disse que falando mal dela vai consertar ela, se não é o próprio Deus? Não é o próprio Deus que conserta? Então, só o Senhor para consertar cada criatura humana que somos nós. É assim. Louvado seja Deus. A Bíblia diz mais, o que é que nos traz maldição? Tem muita coisa, mas estou falando só alguns pontos. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 29. Louvado seja Deus. Provérbios 29, versículo 24. Está escrito assim. O que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. Em outras palavras, quer dizer, aquele que compactua com o mal e ouve, é como se estivesse consentindo, fica ali ouvindo e não faz nada para que sobre isso, não sai de perto ou não denuncia. Aqui diz, esse ali ouve maldições e vai trazer maldição para a própria alma. É assim. É o que a polícia chama de cúmplice. É assim. Aqui diz versículo 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto no alto retiro. Então, ou seja, aquele que se deixa ser intimidado pelo mal e que fica receoso ou receosa de sair, de dizer um não, de se afastar, de olhar para alguém e dizer isso é errado, não faça isso, vamos dizer assim, essa prática aí não é viável, não se afastar daquilo. Então aqui está dizendo que o receio nosso, muitas vezes nos põe laço, porque tem gente que não sabe dizer um não, quando é necessário dizer um não. Tem gente que, vai tão pela conveniência que alguém vem fazer um convite mal, aí ela não sabe dizer não. Mas eu quero dizer que nessa hora, se você vê que é uma coisa inviável, que é uma coisa que vai prejudicar a tua família, vai prejudicar a tua vida, vai prejudicar a sua reputação, vai prejudicar outras pessoas, então peça ao Senhor força para dizer não quero, não aceito, não quero isso na minha vida. Porque isso também traz maldição para a vida da pessoa. É assim. É a palavra de Deus que está dizendo. E eu estou provando a vocês aqui. Louvado seja Deus. O que mais traz maldição? Aí vamos agora para Deuteronômio 28. Glória a Deus. Antes de ir para o 28, eu quero ir para 11:26 de Deuteronômio, que diz assim. 11, versículo 26. Olha o que o Senhor diz para nós, para todo ser humano. Ele diz assim, eis que ele diz, eu ponho diante de vocês, de nós, de todo ser humano, a bênção e a maldição. Aí ele diz a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e se desviardes do caminho que ele te ordena, para seguires outros deuses que não conhecestes. Então, aqui está a palavra de Deus, a lei, a irrefutável vontade de Deus está aqui. Ele disse, todo ser humano, em outras palavras, tem a opção de escolher. Está diante de todos nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Aí ele diz, o caminho da bênção, se ouvides os mandamentos do Senhor,
e executar e procurar aprender e praticar tudo que estiver aprendendo. Ele está dizendo, e abstece, desvencilhar do pecado. Aí ele diz, mas a maldição, se não der ouvidos à palavra do Senhor seu Deus, e aqui se desviardes para outros caminhos e ainda mais para afundar mais ainda, para infernizar mais ainda, adorar outros deuses. É o que ele está dizendo aqui. Então é a palavra do Senhor que está falando. Aí Deuteronômio 28, o Senhor faz uma descrição linda e maravilhosa, que foi o que eu cantei aqui agora há pouco. E o Senhor diz assim, ele faz uma lista, ele diz as bênçãos ao decorrer da obediência e a maldição ao decorrer da desobediência. Então ele diz, eu vou ler alguns versículos porque é muito extenso. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não é só ouvir, achar linda, achar bonita e bater palma, e chorar e dizer é verdade, é isso mesmo, e do outro dia tá pior do que estava, não. É ouvir, deixar descer pro coração, se precisar reconhecer que está errado ou errada, para reconhecer para o seu próprio bem, porque é você que vai ganhar com isso, Deus vai se agradar, Deus vai lhe abençoar, é assim a salvação é individual, louvado seja o nome do Senhor, e isso é que é assim. Então, e será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordena, ele diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do ventre, a criação de vaca e de ovelha se tiver. Louvado seja Deus, bendito o cesto e a tua macedeira, ou seja, bendita a feira que você come, a sua feira, as suas compras e a panela da sua cozinha. É isso que ele está dizendo aqui. Bendito serás ao entrares, aonde você entrar e aonde você sair. Aí o Senhor diz, versículo 7, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos. Por um caminho eles se levantam contra você, mas por 7 fugirão da sua presença. Ou seja, todo mal o Senhor vai dissipar por terra. É Ele que vai resolver isso aí. É Ele, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, o Senhor mandará, ordenará que a bênção esteja sobre o seu celeiro. Em tudo que puser as mãos te abençoará. O Senhor te confirmará, versículo 9, como povo santo, como povo dele, se obedeceres a Ele, observar seus mandamentos, andar nos seus caminhos. É isso que ele está dizendo. Versículo 11, ele diz, o Senhor te dará abundância de bens. Abundância, fartura, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, o Senhor abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva, para abençoar a obra das tuas mãos, e até emprestarás a muita gente, e não tomarás emprestado. E o Senhor diz, e você será como cabeça, e não por cauda, porque você estará em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje ele vos ordena para seguir. Assim ele está dizendo, não te desvie, nem das palavras que ele ordena, e nem para a direita, nem para a esquerda, nem para andar após outros deuses para os servirdes. É isso que o Senhor deseja de todo ser humano na face da terra. Em outras palavras, eu quero dizer que o inferno na terra, qual os seres humanos vivem de problema econômico, de catástrofe, de tudo isso, seria bem menor se muitos que sabem que devem seguir ao Senhor, assim fizessem. É assim. Aí o Senhor diz, versículo 15, será que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de fazer todos os mandamentos e estatutos que ele ordena, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Ou seja, o Senhor nem está falando do diabo aqui. Ele está dizendo, virão as maldições, porque fora o diabo que vem depois, para acabar mesmo, para razoar, para afundar e matar, se ele puder, é assim. Aí o Senhor está dizendo, maldito será na cidade e no campo, o cesto da maçadeira, o fruto do ventre, a criação, tudo que estiver será maldito. Aonde você for, não vai ter a bênção de Deus. Aí o Senhor diz, versículo 20, o Senhor mandará sobre ti maldição, turbação, perdição, tudo que puseres as mãos para fazer, até que seja destruído e pereças repentinamente, por causa da maldade das obras com que vos
me deixaste, diz o Senhor, e o Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O coronavírus, ele foi criado em laboratório. O coronavírus está repreendido, é do diabo e Satanás. Quem criou as pragas não foi Satanás, não. Quem criou as pragas foi o Senhor, lá da época do Egito. Faz parte da execução do juízo do próprio Deus. Então ele está dizendo, aquele que não obedece a ele vai pegar a pestilência mesmo. E diz, e consome da face da terra. Ou seja, se existem cristãos, porque a Bíblia diz que o sol está sobre os justos e a chuva e tudo mais. Ou seja, se todo mundo está sujeito, imagine quem desobedece a Deus por prazer, por livre e espontânea vontade. Desobedece à vontade, agora depois vai se ver com o Criador. Essa é a questão. E a lista é grande, se vocês forem ler Deuteronômio capítulo 28, todinho. É assim. Louvado seja Deus. Então, coisas que nos trazem maldição. Desobediência à vontade de Deus. Não praticar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ignorar o próprio Deus, fazer de conta que ele não existe ou tratar ele de forma superficial, levianamente. E tem mais. O que nos traz maldição? Vou aqui, já estou quase encerrando. O assunto está tão bom. Louvado seja Deus. O que traz maldição? Vou dizer. Existem pessoas com o coração, vamos dizer assim, voltado a obterem certas coisas. Aí vão atrás de amarração para amor. Aí vão atrás de macumba, de impasse, de não sei de quê. Aí leva galinha, leva cachaça, leva dinheiro, leva isso, leva aquilo. Aí vai atrás de outras filosofias, vai atrás de outros deuses, de outras coisas. E se envolve com satanismo, com seja lá que for, se envolve. Por quê? Porque foi neste lugar. E a criatura se incorporou em alguém e disse, se você fizer isto, eu vou te dar. Eu sou poderoso, eu sou um Exu poderoso. Eu sou um guia poderoso. Eu sou isso, eu sou... E lá. E se apresenta com os nomes... que eles criam, não sei o que, aí diz que é Pombagira, aí diz que é Tranca-Rua, aí diz que é Zé Pilintra, aí diz que é isso, que é aquilo outro, aí vai engana as pessoas, aí pede dinheiro, aí pede cachaça, aí pede isso, aí pede aquilo, aí tem gente que vai atrás de vidente para prever o futuro e disso, daquilo, aí faz amarração, aí vai para feitiçaria, para macumba, para adivinhação, para bruxaria, ocultismo, tudo que é inferno todo vai atrás. Por quê? Porque acha que às vezes o Criador é moroso para dar, que ele está demorando a dar, ou que Deus não olha, então vai atrás de quê? De um atalho. Mas eu quero dizer que todos esses que se apresentam como poderosos são criaturas. E a criatura nunca será maior, nem de igual teor ao Criador, nunca. Essa é a questão. E quem vai atrás da criatura e se envolve com a criatura espiritual que eu estou falando, e vai por causa de uma coisa que quer, e faz pacto para ter fama, faz pacto para ter muito dinheiro, para ser conhecida pelo meio errado, e faz pacto com o inimigo, pode ter certeza que o inimigo vai requerer a alma desta pessoa, porque fez pacto com ele para ir para o inferno e lago de fogo junto com ele. É dessa forma. Não porque tenha poder igual do Criador. Não tem. Então fique certo. Glória a Deus. Fique certa. Praticar a vontade do Criador. Esse é o caminho da bênção, da vida eterna, da melhoria de vida para nós. Outros meios que contradizem a palavra de Deus, que não estão de conformidade com a vontade do Criador, caia fora, porque vai trazer mais destruição para a vida de quem assim se envolve com essas coisas. E o que são essas criaturas que se apresentam assim? São anjos decaídos, são demônios. São demônios. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, Salmo 91, versículo 11,
O Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar e para que não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. Está escrito. Agora, do contrário, os que se rebelaram contra o próprio Deus e que seguem Satanás, então esses são chamados demônios, anjos decaídos. E são esses que estão em muitos lugares e que falam, que se incorporam nos corpos e que se apresenta. Tem gente que vê, tem visões, ouve. E isso é real? É real, viu? E o que é que acontece? Vai, se envolve e não sabe que está levando em condenação a própria alma. Então, para eu me ver livre, o que é que eu faço da minha vida? Não se envolva. Lance fora da sua vida as práticas errôneas. Lance fora da sua vida aquilo que você já está entendendo que não agrada a Deus. Eu não sei o que é que agrada a Deus. Ore a Ele, que Ele vai lhe mostrar. Ele vai lhe mostrar, eu lhe garanto. Lance fora objetos. Não, a senhora está mistificando a coisa, isso aí está espiritualizando a coisa. Eu tô não. Porque Atos capítulo 19, versículo 11, 18 e 20, fala que o Senhor operou através do apóstolo Paulo milagres e maravilhas, coisas extraordinárias. E o que é que acontece? E o povo que seguia artes mágicas pegaram os seus livros e tocaram fogo e queimaram porque se converteram ao Senhor. E a Bíblia diz que é a palavra do Senhor e o poder de Deus é que prevalecia poderosamente naquele momento, naquele lugar. Então, livro é o que? Objeto. Então, lance fora, não aceite, traz maldição para a sua vida, não traz melhora. Mas eu fui em tal lugar e eu recebi uma cura da cabeça. Pois é, aí o mal foi pro coração, porque teu coração piorou. Mas saiu da minha perna. Pois é, mas foi pro braço. O demônio não faz a obra perfeita como o Criador faz. A criatura não faz. Então é assim. Então, somente o Senhor, somente nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele apresenta diante de nós o caminho da bênção, o caminho da maldição. O caminho, a porta larga e a porta estreita. A de Deus qual é a estreita? Por quê? Porque não é fácil. E a larga, o que acontece com a larga? É aberta para todo tipo de coisa, para tudo que é aceitação, e vai do jeito que vai, tudo de bolo, parecendo batata em feira. Não olha assim, é tudo do mesmo jeito, do balaio é grande. E a porta é estreita. Louvado seja Deus. Então o Senhor quer nos abençoar, mas vamos olhar o que está atrapalhando a nossa vida. Vamos olhar se não estamos sendo vitimizados de maldição. Vamos observar. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor não mente. Aí vocês dizem, olha, e o que está acontecendo no mundo? O que é isso? A senhora pode explicar? Posso. Posso. O que é que está acontecendo no mundo? Simplesmente a visita do Todo-Poderoso, parte da execução do juízo de Deus. E também todas as coisas que estão acontecendo apontam para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer quem creia ou não creia. Quer quem aceite ou não aceite. É assim. Essa é a verdade e a realidade. Que ela é irrefutável. A palavra do Senhor diz, ninguém pode ir contra a verdade, sim a favor dela. E se vai contra, pronto, reme seu barco, pode ir adiante. O Criador não obriga. Agora tem uma coisa, ter a salvação, ter as bênçãos de Deus, aí é que está. Então, cada um faz como bem quer. É assim. Vivemos num mundo onde cada um, o Senhor deu livre arbítrio. Cada um faz o que quer, mas ele mostra o caminho. E a igreja do Senhor, na face da terra, que são os cristãos em Cristo Jesus, apesar de tudo, apesar de tanta decadência e de escândalos e de tantos problemas, mas este é o propósito original da igreja, do povo de Deus, é orar,
viver a palavra de Deus e mostrar o caminho da salvação em Jesus Cristo. Esse é o propósito original daqueles que se dizem ser chamados povo de Deus. Aí, se assim pratica, aí vai se cumprir duas profecias maravilhosas que estão na Bíblia. Uma é aquela muito conhecida, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, povo de Deus, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E estarão atentos os meus olhos, ele diz, e os meus ouvidos à oração que for feita neste lugar onde você estiver, ele diz. E também o Salmo 91, versículo, se eu não me engano é o 10, vou até conferir, aquele versículo lindo e poderoso, que diz assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ah, mas tem chegado na minha vida situações, tem chegado na minha vida, parece uma maldição. Vamos olhar a nossa conduta, vamos orar, vamos olhar até que ponto estamos crendo e servindo o Criador. Vamos olhar se a nossa conduta está viável ou inviável. E isso não é ninguém que vai dizer a você, nem vai dizer a mim. Ninguém. É nós mesmos observar e se não estivermos embotados no sentido, não tivermos muita noção da coisa, é pedirmos ao Senhor porque Ele vai nos mostrar. É assim. Louvado seja Deus. Então, essa é a palavra de hoje. O que tem atrapalhado a nossa vida? Existem as bênçãos ao decorrer da obediência e as maldições ao decorrer da desobediência. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Oreis em meu favor. E peço a vocês, se inscrevam no meu canal YouTube, que é Melry Macedo Pregando a Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Comente embaixo se esta palavra edificou a sua vida. É muito importante seu comentário. Compartilhem. Louvado seja Deus. Sempre eu faço sala de vídeo dos meus vídeos. Muito obrigada por ouvirem a palavra que vem do Senhor para nós. E que Deus os abençoe. Aqui me despeço. Louvado seja Deus de vocês. O Senhor vos abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Amém. Graças a Deus.